Hoje nós vamos falar sobre congelamento de óvulos e embriões, uma alternativa segura para preservar a fertilidade feminina. E esse é o nosso assunto de hoje do quadro Momento Saúde. Bom, e quem vai trazer todas essas informações para a gente é o Dr. Carlos Peta, que é médico ginecologista, especialista em reprodução humana. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, quer mandar aqui para a gente, já manda sua pergunta para o 19 99196 9255 sobre reprodução humana, que o doutor vai responder ao vivo para você. Doutor, seja muito bem-vindo, muito boa tarde para você, viu? Obrigado, Débora, é um prazer estar aqui de novo. Pessoal de casa, boa tarde. Obrigada, doutor. Juntamente, novamente aqui com a gente você teve conosco aqui, a gente falou sobre fertilização ano passado, não foi? Passou rápido, né? Passou rápido, hein, doutor? Agora sobre reprodução humana. Doutora, a gente sabe, né, que esse avanço da tecnologia aí, hoje as mulheres, elas desejam engravidar um pouquinho mais tarde? Débora, teve uma mudança, na verdade, geral da sociedade, né? Então, hoje, todo mundo é cobrado. Você tem que estudar, fazer pós-graduação, trabalhar, conhecer vários lugares, ter uma casa que cabe uma criança e aí você vai pensar em ter filhos. Qual que é o problema? A idade passa, né? Em especial para a mulher, né? Então, o que vai acontecendo ao longo dos anos é que vai diminuindo o número de óvulos e a qualidade desses óvulos. Então, a mulher nasce com um grande número, só que todo mês perde um punhado, né? Porque aí o pessoal pergunta, fala, mas eu não ovulo um por mês, então deveria durar 5 gerações de esses óvulos. Mas não, perde um grupo, então imagina que cada uma ganhou lá 2 baúzinhos cheios de ovinhos e todo mês pega um punhado e descarta. E se diminui a qualidade, qual que é a consequência prática disso? A chance de uma mulher engravidar diminui já a partir dos 30. Vai devagar e vai mais rápido a partir dos 35. Então, o que vai acontecendo? Aumenta o risco de infertilidade, que é não conseguir engravidar. Aumenta mais o risco de ter aborto e vai aumentando a taxa de alterações, como síndrome de Down, de Edwards, ou seja, tudo isso porque o envelhecimento dos óvulos causa mais alterações genéticas no embrião. Lembra, embrião é o quê? Óvulo mais espermatozoide junto forma um embrião. Se esse embrião tem alterações genéticas, o que a natureza vai fazer com ele? Ou ele não fica, não vira uma... não é, doutor? Exatamente, não vira uma gravidez. Ou, se vira uma gravidez, ele tem alteração, aborta. E algumas vezes isso não acontece e são as síndromes que a gente vê, tá? A gente não tem como bloquear esse processo. Eu não consigo dar um remédio. Da idade, né? E não adianta a gente falar, olha, toma pílula que não vai ovular. Esse é um processo interno do ovário. Então, esse envelhecimento, ele vai acontecer e nós não temos como impedir esse processo. Então, por isso que a gente congela óvulo. Ou seja, hoje, doutor, é uma alternativa aí para as mulheres congelar tanto esses óvulos quanto os embriões, é isso? Exatamente. Então, é uma alternativa bastante viável, né? Para você ter uma ideia, isso é um pouquinho mais Estados Unidos, mas tem muitas empresas que pagam o congelamento de óvulos para as suas executivas, né? Por quê? Estão vendo as pessoas envelhecendo, né? Preocupadas, estressadas com a fertilidade. Então a própria empresa falou, olha, peraí, vamos deixar você mais tranquila, nós vamos ajudar você a guardar teus óvulos. Por que a gente faz isso? Então, guardar óvulos, existem alguns objetivos. Então, primeiro, se alguém guardar óvulos quando tem 32 anos e usa esses óvulos quando ela tem 40, a chance de sucesso dela num tratamento é uma chance de 32 anos e não uma chance de 40. Ou seja... Ah, entendi. Né? Foi na época que ela fez, mesmo tendo esses 8 anos congelado. É isso mesmo.
Então, a gente tem óvulos congelados há 11 anos que 11 anos? deram uma gravidez, né? Então, esse é o primeiro ponto importante. Então, se você for ver a chance de uma mulher de 32 engravidar, por exemplo, fazendo uma fertilização in vitro, em um tratamento é 70%. Se você for ver a chance de uma mulher de 40, é 35%. Ou seja, é metade do que aquela de 32, tá? Então, o primeiro objetivo é, bom, se um dia eu precisar desses óvulos, eles vão me dar chances melhores, eles eram óvulos mais saudáveis e provavelmente um número muito maior do que ela vai ter aos 38, aos 40, aos 36. Com certeza. Obviamente, o segundo objetivo é dar tranquilidade para essa pessoa, né? Então, essa mulher poder programar a vida dela, programar o trabalho, programar quando ela vai querer ter o filho dela, sem que ela sofra com esse desgaste que a idade provoca nos óvulos. E você está falando, doutor, a questão dos óvulos. E no caso dos embriões, os embriões eles podem esperar, nesse caso desses 8 anos, eles podem esperar, por exemplo, você fez o embrião, eu posso colocar daqui 8 anos, vamos supor? Tá. Pode. O embrião, da mesma maneira, tanto embrião, óvulo, espermatozoide, você pode deixar guardado durante anos, nas técnicas ainda hoje mais modernas, não tem uma data limite, né? Qual que é a diferença? Falar, mas eu guardo óvulo ou eu guardo embrião? Existe faz de conta que a gente está lendo um livro, começo, meio e fim. Então, quando a gente lê o nosso livro até metade, você tem mais suspeita de quem é o assassino do fim do livro, né? Então, o embrião é mais ou menos parecido. Um óvulo, para ele ser um embrião, ele passou já por um processo de divisão, de união com o espermatozoide, ele foi se dividindo de 2 até 120 células, né? Então, você conhece mais da vida dele e você sabe melhor as chances que esse embrião vai te dar. Então, a gente consegue guardar um embrião analisado geneticamente, né? Hoje a gente tem estufas, que é onde esses embriões se desenvolvem, que tem uma inteligência artificial. Tem a biópsia também, né, doutor? Tem a biópsia. E já a inteligência consegue acertar em 85% se esse embrião é geneticamente normal. Esse embrião tem nota, a gente sabe a chance de cada um em virar uma gravidez. Olha que legal, né? Falar, mas então é vantajoso guardar embrião? Depende, né? Por quê? Embrião precisa de um espermatozoide. Então, ou você vai ter um parceiro, ou vai pegar espermatozoide do banco, né? Só que embrião, se tem um parceiro, é dos dois. É dos dois. Então, e esse banco que você diz, doutor, é um banco de dados, correto? Que tanto tem nacional quanto internacional. Então, a mulher, se ela quer ser mãe, é mãe independente que fala? É, uma gravidez independente, uma gravidez independente. Ela pode escolher, me corrija se eu estiver errada, hein, doutora? Tá, ela pode escolher esse espermatozoide, tanto nacional quanto internacional, para ela poder fazer, né, o embrião. A junção, exatamente. Então, são bancos de sêmen. Sim. Então, você entra no banco e você faz isso por um site, né? Você coloca as características do que você gostaria desse doador e o banco te abre opções. Fala, olha, você tem 5 doadores com as características que você escolheu. Por exemplo, essas características seriam cor de cabelo, cor dos olhos, a estatura, todas essas características, né? E os bancos, por exemplo, só de banco americano, que faz remessa mensal para o Brasil, tem 3. Uau! E você, nesses bancos americanos, você tem acesso a um monte de coisa. Você pode ver vídeo do doador, você quer ver o jogador jogando bola, voz, tudo isso. Foto infantil, não é? Eles não podem mostrar as fotos atuais, não é? Mas aqui no Brasil não pode. Lá pode. Só que se você compra um sêmen lá fora, você tem legalmente todas essas você importa informações desse doador do sêmen. Isso, exatamente isso. Então,
é algo cada vez mais comum, né? Essa gravidez ou essa produção independente, né? E a gente, voltando lá para o embrião, se você usou um sêmen de um banco, esse embrião é teu. Só que se você foi o sêmen de um parceiro, vamos supor que 5 anos depois você resolve usar o embrião e ele não está mais junto. Separa. E aí? Separou. Falou, olha, eu queria colocar aquele embriãozinho de volta. Ele vai falar, não, a gente não está junto, eu não quero. Tem que ser em comum acordo, não é? Tem que ser em comum acordo. Do casal. Sim, mas ele pode mudar de ideia. E ela não pode colocar esse embrião. Né? Olha. Então, essa é uma coisa muito importante, porque a gente está falando de óvulo, o óvulo é da mulher. O embrião, muitas vezes, é de 2. São dos E ela vai depender da anuência dele, ela vai depender da autorização dele para poder colocar esse embrião. Então, muitas vezes, a gente prefere óvulo mesmo, né? Fala, olha, você tem plano para daqui quanto tempo? Ah, não tenho plano. Então, acho que é melhor óvulo. Então, é melhor o né? óvulo. A gente faz muito congelamento por causas oncológicas. Então, alguém que tem câncer, né? Tem hereditário também de família, não é, doutor? Tem hereditário. Então, uma coisa muito importante na família é assim, olha, a mãe menopausou cedo, a avó menopausou cedo. O que é cedo? Perto ou antes dos 40. Então, o que a gente chama de falência ovariana prematura, que antigamente era menopausa precoce, é antes dos 40 anos. Esse é um antecedente muito importante. Então, se alguém na tua família menopausou cedo, busque ajuda, porque existem muitos genes, muita coisa genética ligado a isso. E às vezes vem mais cedo. Então a mãe um pouco mais cedo, a filha mais cedo. A idade média, às vezes, de menopausa precoce ou a falência prematura é 32 anos. Nossa. Né? Então você imagina? É bem precoce. É bem precoce. Bom, e se você tem alguma pergunta aqui sobre reprodução humana, já manda aqui pra gente no 19991969255. Doutora, a gente vai mostrar aqui uma dúvida que chegou dos nossos telespectadores, da Jéssica. Minha filha tem 8 anos e faz 8 anos que eu tomo anticoncepcional para eu engravidar. Será mais difícil pelo tempo de uso do remédio? E aí, doutor? Tá bem. Jéssica, o uso dos anticoncepcionais não vão atrapalhar a sua fertilidade, tá? O que vai atrapalhar? Os 8 anos. Então, se você engravidou da sua filha aos 32 e hoje você tem 40, você vai ter mais dificuldade e você pode precisar de tratamento. Então, sempre de olho nisso, né? O aumento da idade é o fundamental nisso tudo. Com certeza. A gente tem outra dúvida aqui da Sônia. Tenho 53 anos e já estou na menopausa. Ainda há a possibilidade de uma gravidez por fertilização com óvulo de outra pessoa? Olha! Sônia, isso que você está falando é bastante comum, né? É o dia a dia da gente em clínica de reprodução. Tem uma paciente que deu à luz há 4 meses de gêmeos, aos 57, são 57 lindos, anos? Aos 57, mas super em forma, super bem cuidada, passou no cardiologista, tudo bonitinho, né? E isso é bastante comum, né? Então, o que a gente faz? Fala, poxa, aos 53, seus óvulos já não estão bem. Então, a gente usa óvulos doados por mulheres mais jovens. No mesmo caso dos espermatozoides, né? Se tem esse banco de dados de espermatozoides, tem esse banco de dados para as mulheres com os óvulos. É isso. E cada vez mais comum, que eu falei para você de espermatozoide, mas óvulo é muito grande. Pré-pandemia, a gente importava, assim, para dezenas de mulheres ao mesmo tempo, óvulos, para dar conta da demanda, para você ter uma ideia. Nossa, imagina, doutor. Então, bastante comum, tranquilo. Lógico que você precisa se cuidar, estar em forma, estar bem, não ter um risco. Isso não pode, de nenhuma maneira, impor um risco para a tua saúde, tá? Mas fora isso, sem problema. E, doutor, até quantos óvulos a mulher pode congelar? Varia muito, Débora. Depende do que a gente chama de reserva ovariana.
né? Tem gente que às vezes tem 3 por vez e outras mulheres têm 30 por vez. A gente gosta, né, de ter entre 12 e 15 óvulos. Tá? Por que 12 e 15 óvulos? Porque imagina que isso é um funil, né? Você tem óvulo, embrião que chega lá na frente com 120 células, embriões normais que vão ter chance de te dar uma gravidez. Então, nesse nosso funil, cada 6 a 8 óvulos, nós temos 2 blastocistos, que é esse embrião bem desenvolvido, que dá mais saudável, né? Que dá mais chance de gravidez. Se a gente tem 12 a 15, nós vamos ter 4 desses embriões. Uma média, né, doutor? Numa média, né? Nessa média, se a gente for pegar uma mulher de 35 anos, com esses 4 embriões, ela vai ter 75, 80% de chance de engravidar, o que é uma ótima chance, o que vai dar bastante tranquilidade para ela. Com certeza. Então dá certo, né, doutor? Dá certo. Com certeza. Doutor, muito obrigada por ter vindo tirar todas essas dúvidas sobre reprodução humana aqui com a gente. Obrigada mais uma vez, viu? Eu é que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com você, com vocês, sempre às horas. Muito obrigada.